Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma reunião. Ô, Baitô, Leia? Agora tá frio, estão gostando, é? Então, agora veio frio, é? Tava todo mundo no calor, é? Então gostoso essa noite. Todo mundo não é aconchegado, é? Chegou hoje, Chegou hoje, né? É. Foi tão bom pra dormir. Aí os frios chegam, ficam uns dias bons, depois eita, que esse frio que não vai embora. Outro povo que, né? Nunca está satisfeito com nada. Mas a vida é assim, né? Tá muito calor, quer frio. Tá muito frio, quer calor. Mas a vida é assim, né? E a gente tem que conviver com os dois, né? Porque tem frio e tem calor. Mas se só tivesse calor, era uma Bahia o país inteiro. Oxente, né? Ia ser bom, mas era água de coco inteiro. Não ia ter esse que vocês estavam tomando aí, o cafezinho. Pois é, Não ia ter, era só água de coco, né? Ia ser, variar, né? o Brasil ia ser uma Bahia todo de norte a sul. Oxente. Mas, sabe o que é interessante? A espiritualidade, muitas vezes, a gente, quando está se organizando para que a gente venha aqui conversar com vocês, a gente discute sempre uma pauta, que é como qualquer outra reunião, para que a gente possa conversar e dar sequência naquilo que está sendo dito nas palestras que aqui são dadas, como foi a semana passada, nosso grande mentor, que veio falar das diferenças, das igualdades, das relações pessoais. E hoje, teoricamente, a gente manteria a linha de conduta da conversa sobre essas relações pessoais. Mas é interessante, porque enquanto vocês estão aqui, e isso é importante vocês saberem, embora vocês quando adentram ao espaço, e vocês têm que entender que vocês não estão mais sozinhos aqui, né? Não tem só vocês aqui. Aí tem amigos nossos, tem amigos dos hospitais que vêm também receber passe, e os amigos que vêm trabalhar junto conosco.
para ajudar vocês, a dar o passe, principalmente quando há um momento da organização aqui, dos passos preparatórios para a entrada na sala. E muitas vezes, nós também ficamos escutando o que vocês conversam, sentindo a energia de vocês, vendo quem está aqui, quem não está, e essa coisa toda. E em dois momentos hoje, a gente estava olhando, e eu fico sempre perto do meu aparelho, porque já tem que mentalizar, e eu ouvi duas conversas que vai mudar o nosso assunto, que são as relações pessoais e as relações com o mundo. Foi interessante trazer isso, porque você fez uma pergunta a ele muito interessante agora, na questão da divindade, e vocês estavam conversando sobre as relações políticas sociais, não era isso? Quem foi o maior político nessa fase da Terra? Esse cabo aqui. Ele foi político demais. E eu acho que está na hora de a gente relembrar um pouco a história desse cabo aqui. Quem foi esse rapaz que modificou a história de um planeta? Não foi só de um país, mas do planeta. Trouxe à tona discussões profundas nas relações humanas. Quando ele vem com essa missão, quando ele se apresenta como Cristo da Terra, como se ele apresenta como um mensageiro que vem trazer uma nova visão do planeta. Ele vem criar uma nova expectativa de vida para um final de ciclo. E é lógico que ele movimenta toda uma estrutura sociopolítica na época, que era a romana, que trazia uma questão diferente daquilo que ele prega. Então ele foi um político revolucionário. Ele foi um grande líder revolucionário. Porque vocês têm que pensar com a mentalidade de 2000 anos atrás, não de hoje. Tu imagina chegar um cabo, e aí, com perdão da palavra, um negão de mais de 2 metros de altura, uma plateia dizer: olha, está tudo errado, nós temos que mudar. Tem que acreditar no negão aqui falando. Não era fácil. Hoje vocês acreditam porque vocês têm história, vocês conhecem, vocês acreditam, tem escrito, tem toda uma história. Mas tu imagina uma população romana, toda cheia de, né? Com o Coliseu comendo solto ali. E não tinha mais para onde ir. Aí vem, aí chega. Um cabo fala assim: ó, tá tudo errado, vamos começar tudo de novo. Oxe, não foi fácil para ele, não. Atrair as pessoas. É lógico que ele tinha o dom da palavra, impressionante. Ele tinha o dom das palavras, ele tinha o dom da fala, ele podia falar com qualquer um. Ele era um ser, não é um ser especial. É um ser interplanetário, é um ser divino. É o Cristo da Terra. E com isso ele modifica. Mas uma coisa que a gente está esquecendo hoje, que eu percebo, ele sempre foi um contraditório. Ele sempre foi um discordante nas ideias da época. Mas ele nunca pregou a violência. Esse foi o grande legado dele. Ele discordava da opinião romana na época. Mas ele sempre dizia: vamos modificar pelo amor, pela energia da conversa. Ele tinha atos revolucionários? Tinha. Ele quebrou lá o templo? Quebrou. Mas está um retrato que nem aguda. Porque, pela análise das escrituras, mas ele nunca pregou a violência. Ele nunca pregou uma única opinião. Ele pregou: vamos ouvir. Vamos entender as várias opiniões e harmonizar a todas. Porque não tem uma opinião correta e única. Porque imagina um mundo com uma única opinião, ia ficar muito chato. É como eu brinquei a hora que eu cheguei. Imagina se todo o Brasil fosse que nem a Bahia. Muita gente ia gostar, muita gente não. Então a gente tem que agradar a todos. A diferença é importante para que haja evolução, para que um aprenda com a diferença do outro. E ele foi um grande mentor.
Cristo foi um grande mentor disso. Ele não prega a igualdade somente, ele prega a opinião, ele prega a conversa. Por que ele junta vários para andar com ele? Para que ele possa entender várias análises daquilo que ele fala. Para que ele possa entender como chega no outro a fala dele. Porque uma coisa é tu falar, outra coisa é tu escutar. Será que tu escuta exatamente do jeito que eu falei? E muitas vezes a gente acredita que sim, a gente não tem pergunta para o outro. O que é que tu entendeu da minha fala? Como chegou em tu aquilo que eu estou lhe falando? Isso chama conversa. Isso chama harmonia. Ninguém é dono da verdade absoluta. Só tem um que é dono da verdade absoluta. É o grande Pai. Nós somos imperfeitos. Então nós temos que aprender com o outro. Nós temos que analisar o outro. Não é porque está escrito que a verdade é absoluta. Porque mesmo os livros mais sagrados que nós temos foi escrito pelo homem. E cada um que escreve, escreve de um jeito. Cada um que escuta, escuta de um jeito. E ele já sabia disso. Por isso que ele junta vários ao redor dele. Para que ele possa entender como está sendo a palavra dada. Mesmo ele, com o dom da palavra, que ele podia falar em várias línguas daquela região no momento, ele precisava saber como está a escuta no outro. E opinião tanto masculina quanto feminina, porque ele não andava só com o masculino, ele andava com o feminino. Ele tinha um lado feminino. Ele não tinha só Madalena do lado dele, ele tinha outras mulheres que também escutavam, que ele respeitava. Quando ele forma essa única relação com o mundo, ele não é unilateral, ele é bilateral, ele tem o masculino e o feminino. Quem transforma isso só no unilateral é depois. É depois. Mas durante a presença dele, ele não tinha diferenciação entre homem e mulher. Ele não tinha diferença nenhuma. Ele prega o pensamento igualitário, que é o que deve ser visto e revisto e repensado hoje. Com a estrutura do masculino e do feminino, se completam, não se degladiam. A história hoje começa a ser aberta, a história hoje começa a ser revelada, porque se permite isso também. As novas, as antigas, não estou errando, novas, antigas escrituras que estavam escondidas começam a aparecer. Nós temos autorizações de discutir assuntos que até um tempo atrás não era permitido até então. Porque começa a se ter uma coisa importante, não é só a fé dogmática, isso a gente já falou aqui, mas é a fé científica. Porque não é só a nossa palavra que diz que Cristo existiu. Hoje tem técnica científica que provam que ele existiu, ele foi um ser terreno também. Muita coisa ainda é mistério, porque tem que ser ainda. Mas muita coisa já está sendo desvendada. A maneira como ele caminhou, a maneira como ele falava, quem ele era, como ele chegava aos outros. Então hoje é história. A região que ele andou está lá. Isso é história. Mas por que eu estou falando isso? Para que a gente entenda o nosso momento hoje. O nosso momento hoje aqui é de o quê? De contradição? É, mas a contradição é boa quando existe respeito, quando existe a escuta para o outro. Cristo nunca disse, vamos destruir, vamos acabar. Ele disse, vamos reformar, vamos reestruturar uma população. Porque senão seria fácil. Chegar em Roma e falar assim, olha, eu destruo tudo e começo tudo de novo. Ele nunca pregou isso. Tanto que eu não fez. E por que hoje muita gente prega isso? Não, destrói tudo, aniquila tudo e vamos começar tudo de novo. Mas por quê? Como é que vai fazer? Imagina se ele faz assim, quer dizer, deu errado, destrói, não arruma um erro. Porque se você destrói e começa tudo sem repensar no erro,
Você não arruma, você vai repetir o erro todo o tempo. Não é verdade? Então você tem que aprender com o erro. Aprender que a população, você, a religião, se religa a alguém. Temos que buscar essa religião, essa religação doutrinária e científica, com avaliações sérias, não só dogmáticas, não só fechadas numa ideia única, mas numa discussão, que hoje é possível, quando divulgamos a ideia do Cristo, quando divulgamos quem foi realmente o Cristo, não aquele Cristo só benevolente que veio. Ele não era santo, não. Ele era um cara de atitude. Cristo era um cara de atitude. Era um cara que falava, de ideias fortes. Era sedutor. Ele seduzia as pessoas. Ele levava, como é que fala, na conversa. Ele tinha uma conversa retada. Mas que ele chegava nos cantos, chegava, oxe, vem aqui. Não era assim, ele falava, ele olhava no olho, ele tinha um olhar. Isso que as pessoas estão perdendo, o olhar. As pessoas estão perdendo o prazer de olhar para o outro, de conversar. Mesmo com os maiores, eu não vou chamar de inimigo, porque eu não gosto da palavra, mas das pessoas que discordavam dele, olhavam no olho e diziam, eu lhe amo. Mesmo tu discordando de mim, eu lhe tenho amor, porque tu tem que discordar de mim. Se você pensa, por que ele carregou? Ele trouxe o melhor amigo dele para que pudesse fazer a história para ele. Você acha que Judas foi um cara que ele escolheu ao acaso? Ou ele não sabia a história e Judas não sabia o que tinha que fazer? A história das 30 moedas, a história da traição, isso é conta. Mas precisava alguém, ele falou assim, ó, vai lá e diga que eu estou aqui. Alguém precisava, não tinha como na época. Hoje não tinha, como é que vocês chamam aí? Os aparelhos do celular, né? Não tinha e-mail para mandar para o soldado romano, não tinha GPS para localizar ele. Alguém precisou ir lá. E ele falou, vai tu. E eu falo o quê? Fala que eu estou aqui, estou esperando, chegou a minha hora. Mas tu vai sofrer. Eu preciso fazer isso. Vai lá. Então Judas foi o melhor amigo dele, porque os outros ninguém queria ir. Eu falava assim, Pedro, vai tu. Pedro, né? Pedro era um cara retado que nem a conta, né? Para fazer as contas era no chicote, cara. Não é? Mas Judas falou, eu vou. Eu lhe amo, eu vou. É isso que também eu vou. Então Judas foi lá fazer. E ele não escolheu. E Judas não ficou com Cristo uma semana. Cristo ficou com Judas o tempo todo que eles caminharam pela Galileia. Então eles conheciam-se bem. E era uma amizade necessária. Então muita coisa que estava. Ele traiu Jesus. Parece, né? Coisa de menino, né? Vai trair, vou lá contar para a manhã que tu que escondeu o doce. Não é? Porque irmão tem muito isso, né? Tu comeu, não contou para ninguém, vou contar para amanhã para tu levar, né? E a gente foi lá, dá-lhe o rabitatu na costa. Né? Mas Judas não foi isso. Judas foi lá conversando, ó. Vocês estão procurando, quem vocês estão procurando, você está, leva lá. Entende? É lógico que depois ele não entendeu bem, ele sofreu, porque ele não imaginava que ia ser o sofrimento que ele viu. Aí é outra história. Mas houve uma conversa. O que eu estou dizendo? Que as pessoas precisam aprender a conversar, a respeitar as diferenças de gênero, de cor, de nacionalidade. Não se pense em destruir, se pense em reestruturar. Por que destruir? Por que acabar? Sabe quando aconteceu isso? Sabe o que aconteceu no mundo? Guerra. Guerra. Pensem bem nisso. Vocês são adultos. Acredito que todo mundo aqui já passou pelos bancos do colégio, já estudou a história do mundo. Como é que surgiu a Segunda Guerra Mundial? Foi por conta de ideias assim. Tem que aniquilar, tem que acabar, porque não presta. Oxe, não é assim não. E resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Houve sofrimento, houve dor, houve caos. E o planeta continuou. E aí hoje se aprende, não é destruindo que é se reorganizando, é se reestruturando. Então pensem sobre isso.
Não preguem a violência, não preguem o ódio, preguem o amor, preguem a paz, preguem a reestruturação, preguem as palavras do Cristo. Repensem no que é aquilo, repensem no período que ele fala, a força que ele tem e tinha. Vocês também podem ter a força da mudança, a força da reestruturação. Vocês são capazes. Isso é fé. Isso é fé. Acreditar que você pode mudar, você pode transformar, não destruir. Não destruir, mas transformar, reestruturar. E é isso que o planeta precisa hoje, nesse final de ciclo que nós estamos passando. Que foi que quando Cristo veio à Terra, ele disse, o ciclo vai acabar. Quanto tempo? Olha, é um bocadinho aí, dormir um pouquinho anos, a gente acaba. Na época, falou, 2000 anos demora para passar. Já passou. Estamos aí no final. Não é? Vamos começar tudo de novo? Vamos reestruturar. Essa é a lei do planeta. O planeta acabou? Não, ele sempre se reestrutura. Ele sempre recomeça. Mas ele nunca foi destruído. Ele nunca acabou. Mas ele modifica. Mudança é importante. Evolução é importante. Destruição não. Destruir, pregar a destruição, pregar a aniquilação. Poxa, lembre de como foi com os judeus. Se pregou a aniquilação dos judeus. Para quê? Porque não podemos viver e devemos viver com as diferenças. Porque a diferença é importante. Porque se eu tenho alguém que discorda de mim, me faz com que eu tenha que pensar mais e exercer mais a minha inteligência. Eu preciso me adequar mais. Se eu tenho como só pessoas que concordam comigo, eu me enfraqueço. Eu me acomodo. E é importante ter a discordância, não a violência, mas a discordância para que crescemos ambos, para que possamos evoluir. E é isso que está precisando trazer de volta, o respeito pela diferença, o respeito pela ideia diferente. Não simplesmente dizer, a tua ideia não é igual a mim, então eu me aniquilo, eu acabo com tu. Oxi, não é pesado demais isso? Não é demais? Para quê? Por que tu não pode ser diferente de mim? Oxente. E é na diferença que nós crescemos. Na igualdade também. Seria muito bom se fôssemos todos iguais. Mas podemos ser parecidos. E somos, porque somos filhos de Deus. Somos filhos do mesmo Pai. Temos a mesma bênção. Temos a mesma energia, a mesma luz, a mesma força. Podemos ser. É um momento em que precisa se acreditar, não esmorecer. É um momento que precisa acordar. É um momento que precisa realmente lembrar as palavras do Cristo. De Oxalá. E dizer, eu sou capaz. O que eu quero? Aonde eu vou chegar? Como eu vou chegar? Mas está difícil. Por que está difícil? E a pergunta é, o que eu estou deixando de fazer para mim? O que eu estou deixando de fazer para que eu possa evoluir? Porque acreditar que existem energias negativas, é muita gente fazendo... Não, a pior energia negativa é o seu pensamento. A pior energia negativa é a sua descrença naquilo que tu está fazendo. A partir do momento que tu acredita, que tu levanta a cabeça de manhã, agradece por estar aqui reencarnado e diz, eu vou viver, eu vou atrás do meu objetivo, eu vou conversar com as pessoas, eu vou mostrar o que eu quero, eu vou à luta. Tu consegue. Agora, se tu já crê e levanta a cama dizendo que tu é um derrotado, a derrota está em tua mão. Mas se tu é um vitorioso, a vitória está em tua mão também. Independente das ideias que tenha um ou outro, escute, e assim crescemos. E assim resgatamos as palavras do Cristo. Não é? Amai-vos uns aos outros. E é com essas palavras que vos deixo, para repensar. Sejam bem-vindos no Ensinei aos Trabalhos. Muito será.